o mundo está se dividindo em dois eixos, tá? O mundo está se dividindo em dois eixos, OTAN e BRICS, né? A gente já, desde o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada e tal, aquela coisa toda, surgiu a organização do Tratado do Atlântico Norte, e ali liderado pelos Estados Unidos, Inglaterra, né, França, né, os países ocidentais, os países que foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Depois foi feito o Conselho da ONU, etc, etc. É um conselho, uma organização de países que tem aí a sua força bélica, né, muito bem estruturada, né, e resolve conflitos em várias regiões do planeta, desde o pós-guerra até hoje. E a gente tem um cenário de outros países, principalmente ali a Rússia, né, que a ex-União Soviética se desfragmentou, e tem como presidente um ex-líder da KGB que vive aqueles tempos de Guerra Fria, né, há 20, 30 anos, continua forte ali no seu plano, e a gente vê o mundo se organizando nesse eixo do chamado BRICS. Na última reunião, a gente viu a entrada de novos países, né, principalmente os países produtores de petróleo, países, né, que compõem o OPEP, como o Irã e a Arábia Saudita, né, e a gente, então, nós vimos então, em 2014, a Rússia dando um passo importante para eles, né, que foi a anexação da Crimeia, né? Então, em 2014, a anexação da Crimeia, ali lutando ali por todo o comércio que envolve ali o Mar Vermelho, grãos, né, commodities e tal. A Rússia é um dos principais exportadores de commodities do planeta. Então, a gente viu ali o início de sanções ao governo russo, né? A Rússia, em virtude dessa invasão na Crimeia, a Rússia de lá para cá vem sendo uma tomadora de dólar frenética. Chegou, eu sabia desses dados, mas eu não sabia desse patamar. É a quarta maior reserva cambial em dólar, só perdendo para a China, que é a primeira, Japão, segunda, Suíça, a terceira. Suíça, historicamente, ali pelos bancos e por todo o sistema financeiro, né, tradicional da Suíça, e logo depois vem Rússia, uma das maiores reservas cambiais do planeta, e veio se preparando para o atual momento, que foi quando, em fevereiro do ano passado, decidiu invadir a Ucrânia, tá? E essa invasão da Ucrânia ainda, né, está em processo, né? Esse período, esse cenário de guerra na Europa é a pior crise militar desde a Segunda Guerra, né? Essa invasão da Rússia à Ucrânia. E agora a gente viu no Oriente Médio todo esse atentado contra Israel, né? Que Israel considerou aí como o seu 11 de setembro, né? Foi o fundador da Eurásia, até o Ian Bremmer, que colocou dessa forma: olha, Israel está lidando com a situação como se fosse o 11 de setembro deles. E aí a gente já imagina, Israel tem um poderio militar muito forte, a região ali é uma região de conflitos muito intensos, né? Desde de quando criou-se o Estado de Israel pelo Conselho da ONU, a Palestina ali invadiu, mas perdeu a batalha, Israel expandiu mais, e aí criou-se o grupo Hamas. Esses grupos são apoiados pelos países produtores de petróleo. Hezbollah ali na Síria é patrocinado, né, pelo Irã, Iraque, né? Não fica claro aí, mas a Arábia Saudita tem uma parceriazinha também muito ali, e se descolou muito da parceria comercial de décadas que tinha com os Estados Unidos, cada vez mais próxima da Rússia, do Putin e tal. E a gente está vendo esse conflito ganhar proporções preocupantes na região, né? E todo esse cenário balança as bolsas demais devido à região ser uma região produtora de petróleo, onde está ali envolvido Palestina versus Israel, mas Palestina é apoiada por toda a comunidade árabe, e que são países os principais produtores de petróleo. Tá? E aí eu queria fazer uma parte, Léo, de tudo isso aí que você trouxe até agora, porque isso aí, vocês já notaram, acho que vocês já começaram a notar onde a gente quer chegar com isso, né? Olha lá, a principal motivação disso aí, né? Nós estamos ancorados no petróleo. Então, assim, cara, será que tudo isso aí está acontecendo por trás dos bastidores com outro propósito? Tem outra motivação? E aí, obviamente, eu não quero soar conspirador aqui, mas eu vou passar para vocês uma visão do que muitas vezes é visão de bastidor de mercado, tá?
e que a gente, como analista, tem que considerar, porque essas coisas fazem diferença na precificação dos ativos, principalmente ali na volatilidade dos ativos no curto prazo. Olha só, a criação do BRICS, a divisão do planeta, ela vem muito ancorada no sonho da antiga União Soviética, depois da queda do Muro de Berlim, focada, inclusive, num bloco socialista na América do Sul, onde o Brasil é o principal representante. Então, não é, por acaso, essa tentativa do Mercosul de se fortalecer como bloco, apoiado por China e Rússia, né, para tentar ganhar frente no Ocidente e para tentar ganhar soberania no Ocidente também, começando aqui por baixo para subir. Então, isso é um planejamento antigo, isso aí não é de agora. Então, quando a gente está falando agora desse desacordo, dessa frustração entre Estados Unidos, Rússia e China, a gente já está vivendo um processo de Guerra Fria. Isso já pode ser considerado, inclusive eu te diz isso, muitos analistas já falam nessa visão, que seria uma Guerra Fria que não tem nada de diferente do que foi a Guerra Fria, né, no passado recente aí. Agora, quando a gente vai entrando mais a fundo nessas coisas, a gente se depara com duas questões. E mais uma vez, não tem nada a ver com conspiração aqui. São dados que, por mais conspiradores que possam parecer, eles vão influenciar a tomada de decisão de blocos econômicos e, consequentemente, afetar mercados e afetar as bolsas e os ativos que a gente opera, tá? Beleza. Primeira questão, eu tenho ali a questão do petróleo em si, né? Eu tenho lá atrás 2 líderes que eram líderes que o Ocidente aprendeu a odiar, mas que em suas regiões eram adorados e em suas regiões, sob a liderança desses líderes, eu não estou defendendo nada de árabe aqui, já está defendendo palestino, Felipe, não, estou falando de dado. Eu sou um cristão de direita extrema, nunca escondi isso, né? Então nunca vou defender o Hamas e nunca vou defender o Estado da Palestina, de maneira nenhuma. Declaradamente não vou. Os conselhos humanos, independente das suas religiões, porque quem sofre no final das contas é o ser humano. Para os burocratas gordos, sentar em cima da mesa e ficar um explodindo o outro, mas quem sofre é o coitado do ser humano. Então, agora, o que acontece é o seguinte, a gente teve lá atrás um cara chamado Muammar Gaddafi, que foi morto sob a pressão de falsas notícias e que, no fim das contas, era petróleo. Pode dar um Google aí e pesquisar. A gente saindo ali, inclusive, da crise do petróleo, o Léo vai falar, né, de 73, e a gente tem todo esse mecanismo no mundo. Passado alguns anos, há uma invasão sobre a declaração de armas de eliminação em massa, inclusive armas nucleares, na onde? No Iraque. Matam quem? Saddam Hussein. Tinha arma lá? Não. Qual que era a questão? Petróleo. Nunca foram achados porque nunca existiram. Ambos os líderes eram adorados nos seus países e traziam um crescimento como nunca antes em seus países. Pode pesquisar a história, gente. Petróleo. O que a gente está vendo agora? Quem são os maiores produtores e negociantes de petróleo do mundo? Estados Unidos, Rússia e China. A gente tem uma concentração do petróleo mais barato de extração, que é o petróleo de terra, que não é o petróleo em alto mar, que é o petróleo de terra rasa, que está no Oriente Médio, concentrado. Que fazem parte da OPEC, mas que a OPEC, na verdade, é um cartel liderado pela Rússia, inclusive, pela comunidade árabe do Oriente Médio e pela Rússia. Só que muitas pessoas não estão notando que há uma interferência, principalmente na tentativa da independência por petróleo dos Estados Unidos na região. O Irã pode ser uma questão dessa, inclusive. Que ficou sempre nesse embate. O Irã tem armas químicas, o Irã isso, o Irã aquilo, tá. Mas tem armas químicas nos próprios Estados Unidos, acaba de mandar 3 bilhões de dólares para libertar 4 prisioneiros de guerra no Iraque, no Irã, aliás, sem motivo, e esse dinheiro vai direto para o Hamas. Vocês estão entendendo que há substancialmente uma manipulação feita por trás nos bastidores para que essas coisas aconteçam como tem que acontecer desse jeito, nesses mecanismos. Então essa história conta justamente o que vai acontecer no mercado. Por quê? Porque, pessoal, o mercado reflete diretamente qualquer movimento desse de maneira milimétrica. O que eu digo é o seguinte, a primeira coisa que reage quando qualquer coisa acontece no mundo é o preço. Depois vem a notícia, depois vem o resultado da empresa, depois vem o relatório da economia, depois vem o relatório dos governos, depois está tudo sempre muito atrasado. Mas a primeira coisa que reage é o preço. Por isso que a gente sempre fala aqui, opera o preço. E aí, quando a gente fala de petróleo, eu não vou nem antecipar isso que o Léo vai trazer, nessa guerra toda, né, que aí entrou o Hamas atacando pelo sul, o Hezbollah atacando pelo norte, o Irã financiou, blá, blá, essa história toda. Aí, a gente vai ler nas entrelinhas da questão quem está mandando dinheiro para o Irã mandar o dinheiro para o Hamas e para o Estado da Palestina. China. O Estado da Palestina atacando Israel, pelo bloco de aliados, os Estados Unidos têm que fazer parte disso. Obrigatoriamente. Então agora, que já vinha mais de quase 2 anos sustentando a Ucrânia, teve que pedir um pacote de mais 200 bilhões de dólares para incluir o Israel na história, para mandar armas para Israel e um apoio de guerra a Israel, e já declarou
que só para de apoiar Israel quando o Hamas foi eliminado 100%. Essa guerra não vai acabar até um dos dois serem eliminados, já está declarado, já declararam isso. Agora olha só para você ver, qual é o interesse da China de fazer isso? Os Estados Unidos, tomado pela necessidade de sustentar duas guerras ao mesmo tempo na mesma região, tira dos Estados Unidos a capacidade de ir lá para Taiwan e defender Taiwan. É um prato feito para a China invadir Taiwan. E você viu o que aconteceu essa semana? O Congresso americano falou, Nvidia não vai mandar chip para China. Não. Pessoal, está acontecendo na cara de vocês. Na cara de vocês. E a CNN, a Globo, não vão mostrar nunca, mas está acontecendo na cara de vocês, tá? É o cenário perfeito para abrir portas para a China atacar Taiwan e tomar. Porque agora os Estados Unidos têm que ficar segurando essa barra. Para a Ucrânia agora mais 60 bilhões, para Israel mais 14 bilhões. Mais crise de fronteira nos Estados Unidos, que está acontecendo, tem que reparar, estão reconstruindo o muro do Trump, mas tiveram que reconstruir, não teve jeito. E reforçar o poderio militar americano dentro do Estado americano, dentro do país. Por quê? Porque um ataque agora de fora para dentro é muito provável em grandes centros. Nós tivemos um balão da China, espião, sobrevoando ano passado, 15 dias sem ninguém conseguir saber o que era, assim, nessa facilidade. E a gente tem vários estados americanos que tem um monte de gente na rua levantando bandeira, apoiando o Estado palestino e o Hamas, inclusive. Tá vendo que tem um negocinho aí que tá chamando a atenção de todo mundo nessa história toda, chamada petróleo, que é o que o Biden falou que ia acabar. Até 2030, energia renovável. Um ano depois, estava ajoelhado nos pés da OPEC, pedindo, pelo amor de Deus, para a OPEC não parar de produzir, que estava faltando combustível nos Estados Unidos. E um ano antes do Biden assumir, os Estados Unidos tinha sido pela primeira vez independente de petróleo pela promoção da indústria do fracking que tinha feito aqui dentro. O Biden entrou, taxou a indústria, mandou parar de produzir. Parar de produzir. Durou 6 meses. Acabou. Teve que comprar petróleo offshore em cima dos navios no mar, da Rússia. Não compra da Rússia, mas compra dos navios vindo da Rússia em cima do mar. E agora, semana passada, por conta da bagunça toda, fez o quê? Suspendeu sanções da Venezuela. Você viu? Se a Venezuela tiver eleições livres, você tá de sacanagem. Petróleo. Anota esse negócio aí, que é uma ancoragem do assunto inteiro. Petróleo é a principal matriz energética do mundo. Não vai mudar nos próximos 100 anos. Ah, vai ser energia eólica. Não vai. Não vai. É solar. Não vai. De vento. Não vai. Não vai. Elétrica. Não vai. Porque não é só combustível que o petróleo produz. O petróleo produz tudo isso aqui que você está vendo na sua frente aí. Tem um pontinho de petróleo disso aí. Tudo. 100%.